que faz desabrochar a minha rosa. Estrela ardente, poderosa, que faz desabrochar a minha rosa e faz o vento balançar minha bandeira, convidar meu povo à sombra da palmeira. São João me dá força e coragem pra vencer. Batalhão de ouro, chegou a hora, vamos guarnecer. São João me dá força e coragem pra vencer. Batalhão de ouro, chegou a hora, vamos guarnecer. E o Chicó, que é o Thiago, vai contar pra gente um pouquinho do que é esses jogos dinâmicos que vocês têm aqui no Circuito Sesc. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Thiago, tenho o apelido de Chicó. E esse trabalho que a gente faz é um trabalho de pesquisa de jogos do mundo, de todos os tempos. Então, os jogos do mundo são jogos do espaço mundo, mas também são jogos que não têm o pertencimento de um registro. Então, eles são jogos considerados, em sua maioria, patrimônio da humanidade. Então, a gente tem jogos dos povos unis, que é o jogo que está aqui ao lado, jogo dos povos indígenas americanos, dos povos indígenas brasileiros. Temos jogos da França, jogos da Guatemala, jogos da Europa como um todo, sem local definido. Ah, mas como sem local definido? Ele é um jogo que ele foi criado ou registrado no século XVIII e não tem um país de origem, né? Então ele era jogado na França, ele era jogado na Alemanha, ele era jogado na Inglaterra. E aí ele foi decidido que é um jogo patrimônio da humanidade. Então essa é a categoria de jogos que a gente trabalha. A nossa ideia como um grupo, um coletivo, é construir esses jogos com madeiras recicláveis e fazer atividades, apresentações, sempre em locais públicos ou de acesso público, tá? Como aqui no Circuito Sesc, muitas vezes trabalhamos para festas de prefeitura, fazemos atividades em praças, em feiras, ocupações de rua. É muito diferenciado, né? Porque na realidade a gente está vendo aqui, são jogos bem diferenciados mesmo, né? Sim, em sua maioria, são jogos originários. Então, o jogo que dá origem à dama pode ter sido o Alquerque, que é um jogo que não está nessa atividade hoje, mas é um jogo que ele acompanha a gente bastante e deu origem a jogos como Trilha, Jogo da Velha, Jogo da Onça. É meio contraditório, mas pode ter dado origem também ao Jogo da Onça, né? Picaria, que é um jogo de alinhamento. Então, esses jogos que a gente trabalha, em sua maioria, são jogos que vão dar origem a outros jogos, né? Inclusive que tem muita relação com os jogos de computador e de celular que a gente também tem contato. Porque nesses jogos de computador e celular a gente vai andar para frente, para trás, para um lado, para o outro, pular, jogar alguma coisa no oponente, juntar peças. E esses jogos que a gente trouxe aqui nada mais são do que jogos que você anda para frente, para trás, captura uma peça do adversário, junta duas peças, cerca outras peças. Então eles também dão origem a muitos jogos contemporâneos que nós conhecemos. Thiago, foi um prazer conversar com você e sucesso nessa caminhada, porque eu achei muito interessante. Um beijo, meu amigo, fica com Deus e até uma próxima. Teru Bozo é uma tradição milenar, né? É muito antiga no Japão. É uma tradição que diz o seguinte, que significa brilha, brilha, amiguinho. Que na época da Era Edo, em 1600, né, é uma história que surgiu porque os agricultores pediam ao monge para que a chuva parasse. Porque naquela época, mês de junho, julho, tem monções, muita chuva e acabava com as plantações. Então
nasceu essa história, em que os agricultores pediam ao monge para que parasse a chuva. Mas, no Japão ou na Ásia, não é como na Disney. Se a chuva não parasse, eles cortavam a cabeça do monge. Nossa, história de terror, né? Não funciona o talismã? Mas depois eu tenho uma certa compreensão dessa história, né? De que ninguém consegue controlar a chuva. Ninguém consegue controlar o que acontece na vida. Consegue controlar o tempo, né? Não consegue controlar. Então, o que ele está explicando? A cabeça, quando você corta fora, significa cortar o que a sociedade impõe, de que você deve ou não deve fazer, o que você é ou não deve ser. Quando você tira isso, sobra o corpo, a alma, o coração, o amor e a emoção, que são a força motriz da esperança, da criatividade e da inteligência. Então, não precisa esperar a chuva passar. Você pode criar condições para enfrentar essa chuva, enquanto ela estiver. E sabe que ela vai passar. Assim como as coisas ruins em nossa vida. Esse cachorro aí, hein? Eles devem me amar muito! Porque não, 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 não! E eu também amo muito eles.